Olá, a gente vai continuar a leitura do Curso do Vencedor. Você assistiu a primeira parte do curso com o pastor Rogério e agora a gente vai dar continuidade ao final da lição 20 do Curso do Vencedor, cujo tema é Vencendo as Batalhas Diárias, Dependa do Senhor. Nós já vimos na primeira parte da lição que é necessário que a gente se vista da capa da humildade e para que nós possamos ser como Jesus, que é manso e humilde de coração. Porque, segundo Crônicas 7,14, nos traz esse entendimento de que para vencermos batalhas, as batalhas diárias, é necessário que a gente cumpra 4 requisitos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o pastor Rogério estudou na lição anterior sobre o que é humilhar-se e orar. A natureza humana ela é passível de corrupção, né? Fazendo recapitulando o que foi estudado no vídeo anterior. E algumas vitórias, basta isso para muitas vezes o ser humano ser tentado a se tornar independente de Deus. Jesus ensinou que no reino dos céus o primeiro vai ser o servo de todos, né? O primeiro será o último e servo de todos. Isso, o caminho da humilhação diante de Deus é necessário para que a gente não pereça. E o que é humilhar-se e orar? É reconhecer que sem Deus nós não somos nada e dependemos dele totalmente. Jesus se humilhou vindo em forma de homem, né? E nós vimos também o exemplo de Cristo da parábola que ele usou na parábola do publicano para mostrar o poder da humilhação, né? Quando os homens, ele disse essa parábola àqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A parábola diz: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era aquele religioso, o publicano era aquele que vivia uma vida de pecado, errada. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, ou seja, o publicano desceu justificado diante de Deus, né? Ele foi para sua casa justificado, e não o fariseu. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, 9 a 14 diz essa parábola. Então a gente entendeu a necessidade para a gente vencer nesse tempo de batalhas diárias, como a gente está vendo, né, na nossa nação e no nosso individual, muitas setas inflamadas do maligno, né, muitas pestes, muitas mortandades, violências, assaltos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente vê que o poder de se humilhar diante de Deus e falar que depende de Deus, né, é necessário. Não basta a gente falar: Senhor, eu já estou na igreja, eu já vivo uma vida de jejum, oração, não sou pecador. Isso não vai nos justificar. Mesmo aquele que vive dentro da igreja, que vive dentro dos princípios bíblicos, é tempo, né, de se humilhar, é tempo de se quebrantar. E além de humilhar e orar, né, a segunda parte fala de orar. E ele também, o pastor Rogério também estudou com vocês, né, sobre muitas vezes oramos para julgar os outros, para falar precipitadamente a Deus os nossos pensamentos ou fazermos acepção de pessoas. Mas não somos aqueles identificados por levar o nome do Senhor? Então, devemos reconhecer que precisamos nos humilhar e orar, confessando nossos pecados e pedindo perdão e misericórdia. Para isso será necessário jejuar, o que ajudará a quebrantar a nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana sempre vê os outros errados e a gente sempre certinho, né? E isso tem que ser quebrado através do jejum. Quando a gente começa a fazer um jejum como o de Daniel, 21 dias, começou a se humilhar diante de Deus para entender o que estava acontecendo, né? Para ver suas falhas, para entender o propósito de Deus, o que Deus responderia, né? Ele conseguiu chegar a esse lugar de quebrantamento, e o lugar de quebrantamento traz a Deus alegria no coração,
em relação àquela pessoa, tanto que ele falou, Daniel, homem muito amado por Deus. Nós precisamos chegar nesse lugar que estamos tão quebrantados, tão dependentes de Deus, né? Tão sensíveis à voz de Deus, e em vez de a gente ficar julgando os outros, a gente se julga a si mesmo. E assim a gente vê que quando a gente faz esse jejum, né, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo, nos convencendo do pecado do orgulho. Ao enxergarmos a arrogância humana, devemos nos arrepender, confessar e pedir perdão. Está escrito que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Dessa forma, somos justificados por Deus como foi o publicano. Então, nesses minutinhos, eu fiz um resumo do que o pastor Rogério estudou na parte 1 da lição 20, vencendo as batalhas diárias, dependa do Senhor. Nós vamos entrar agora na segunda parte, como a gente faz nas batalhas diárias para depender do Senhor, né? O primeiro ponto é humilhar-se e orar a Deus. O segundo ponto é buscar a face de Deus. Como buscar a face de Deus? Muitos perguntam, né? E falam assim, eu busco a Deus e nada acontece, nem mesmo consigo entender a Bíblia. O profeta Jeremias nos deixou um conselho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá escrito em Jeremias 29, versículo 13. Então, a chave de buscar a face de Deus é buscar de todo o coração. O Espírito Santo vai nos ajudar. Aquele que se chega diante de Deus abrindo o coração, expondo a Ele suas fraquezas, seus sentimentos pecaminosos e o desejo de mudança, certamente irá encontrá-lo. Mas se orar com arrogância e o buscar só por interesse, não o encontrará. Essa parte de buscar a face de Deus, você observa que ela vem depois de se humilhar, ou seja, depender de Deus, jejuar, quebrar a carne e começar a orar, a falar com Deus. Buscar a face de Deus, ela tem um tempo de início, mas ele não pode parar. Ah, já busquei 5 minutos, já orei 5 minutos, vou parar. Não. Buscar a face de Deus é começar a orar, buscar nesse entendimento de se humilhar e orar, até conseguir achar a face de Deus. Não é buscar as mãos, né? Não é buscar 5 minutos, é ir a fundo. E aqui ele diz que ao dizermos para Deus aquilo que está no nosso coração, em arrependimento e confissão, ou seja, buscar a face de Deus, a gente vai precisar passar por esse processo, que às vezes pode durar dias ou pode durar meses, em arrependimento e confissão, nós vamos ter esses males, né, do nosso coração expostos diante de Deus. Devemos então remover o que estava ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Tudo o que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas se chama idolatria. Deus tem que ser sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. Enquanto a gente não acorda pensando em Deus, desejando Deus, passa o dia querendo ter mais de Deus, ter um tempo com Deus e vai dormir, né? Enquanto a gente não tiver até mesmo no nosso desejo de dormir, a vontade de buscar a Deus, a gente ainda não chegou nesse lugar de buscar a face de Deus. A gente ainda não chegou nesse lugar em que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Enquanto a gente deseja mais a diversão, o cinema, os filmes, né? Os passeios, os churrascos, as coisas, isso é o desejo do nosso coração, a gente ainda não chegou nesse lugar. Nesse processo, o poder do Senhor se manifesta, justificando-nos e curando a alma. Então, só quando a gente chega nesse lugar de buscar a face de Deus, Deus chega e cura a alma. Então, nosso coração estará livre para se encher dos mandamentos do Pai. O processo de buscar a face de Deus começa depois que adentramos no mundo espiritual, na sala do trono de Deus, onde ficaremos a sós com o Pai, face a face. Não devemos ter pressa para sair. A busca pela face do Senhor certamente envolverá um período de jejum para quebrar a carne, a qual nos impede de irmos mais fundo. Nossa vontade humana não quer que dediquemos mais tempo para buscá-lo. Ela sempre nos tentará a desistirmos, principalmente quem ainda não tem o hábito de buscar a Deus pelo prazer de estar com Ele e ouvi-lo falar. Por isso, insista, não ceda à sua carne. Reserve tempo para se envolver com Deus. Há quem encontre esse tempo precioso na madrugada,
quando a família já está dormindo e a rotina da casa cessou, ou seja, não está mais preso aos afazeres, né? Outros conseguem esse tempo durante o dia, mas seja qual for a hora, busque-o até o achar. E um detalhe importante, Deus não falará a hora que quisermos, né? A gente vai e fala com Deus e Ele responde na hora que a gente quer, não. Mas no momento em que estivermos com o coração preparado para ouvi-lo. Daí a importância das outras duas primeiras etapas, que é humilhar-se e orar. Eu achei muito interessante o testemunho de uma mulher que acordou na madrugada e aí foi buscar a Deus. E ela estava assim, sabe, incomodada, ela foi falando com Deus, foi falando, ela estava naqueles dias inquieta, a carne dela chegava a tremer, de nervoso que ela estava pelas situações que o país está enfrentando, né? Pelas incertezas que aparentemente, né, estavam ali aos olhos dela. E ela falou, Deus, eu preciso te buscar, eu preciso te buscar, eu preciso te buscar. E aí ela começou a buscar a face de Deus. E aí um momento ela colocou aquele louvor nos braços do Pai e ela foi se entregando ali a Deus e foi falando com Deus, Senhor, eu consegui enxergar o que está me fazendo ficar com a carne tremenda porque eu não estou conseguindo confiar no Senhor 100%. Eu não estou conseguindo confiar que por mais doloroso que seja o processo, os dias que virão, o que vai acontecer, eu não estou conseguindo confiar em Ti. E aí ela lembrou de quando ela nasceu, né, quando ela estava sendo gerada no ventre da mãe dela, na barriga da mãe, a mãe teve uma separação, se separou do pai e voltou a morar com a mãe dela, né? E ela nasceu dias antes, o pai veio, né, se reconciliar, mas foram muitos momentos ali de insegurança. E naquele momento ela começou a orar a Deus, Deus, se eu ainda tenho, né, dentro de mim uma insegurança porque eu não consigo confiar devido a esse sofrimento que eu tive lá no passado, né? Cresci sem a figura do pai, depois ainda teve que na adolescência, né, assumir meio que a figura do pai para resolver coisas administrativas de casa, porque a mãe não estava com cabeça para isso. E tudo isso foi fazendo ela se tornar aquela pessoa endurecida, né? Que não consegue confiar no pai, que não consegue, né? Que não tem um pai para cuidar. Né? Um filho que não tem um pai que cuida, que não tem uma mãe que cuida, ele tem aquela sensação de que ele tem que se virar sozinho, tem que ser independente, né? Ele tem que se cuidar. E muitas vezes isso fica impregnado na alma da pessoa, de maneira que, quando vem o momento da adversidade, ela acha que a solução dos problemas vai ser ela. Mas e aí? Quando chega numa situação, né, em que a gente está passando como essa do país, em que você não consegue mudar as situações e que você começa a ver, né, a nuvem negra chegando e você não tem o que fazer, você tem que depender de Deus. Ou você depende de Deus, né, ou você realmente confia nele, ou você vai ficar nesse lugar de insegurança e cada dia sendo atemorizada pelas más notícias. Então, ali naquele dia, ela pediu perdão a Deus, ela se entregou, ela pediu a Deus que limpasse todo os sentimentos, os pensamentos, que libertasse ela de tudo aquilo que estava impedindo ela de confiar em Deus, né? E ali ela recebeu uma paz no coração e começou um processo de cura da alma dela, né? Das inseguranças, das ansiedades. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Por coisa alguma. Então, e esse processo ela só conseguiu depois de passar mais de 1 hora buscando a face de Deus, lendo a Bíblia, Salmo 22, quando fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ela me confidenciou que ela já tinha passado, visto várias vezes aquela passagem, mas nunca tinha falado com ela. Mas naquele dia, ela se viu exatamente naquela passagem que Jesus fala isso na cruz, né? Começa a se sentir desamparado e tendo que enfrentar, sendo engolido pelos inimigos, né? E aí ela falou, eu estou exatamente assim, mas no momento que ela buscou a face de Deus, ela conseguiu passar o Salmo 22, chegou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o 24, do Senhor é a terra, o mundo, a plenitude de todos que nela habitam, e ela foi lendo e foi enchendo o coração dela de certeza de que foi por um breve momento, né, em que houve esse desamparo, foi necessário por causa dos pecados, né? E ela foi entendendo, enquanto ela ficava na insegurança, os pecados dela separavam ela de Deus. E ela ficava naquele momento, né, desamparada, não porque Deus quisesse desamparar, mas porque não havia fé no coração dela.
não havia confiança em Deus. E aí ela foi tomando a posição dela em Cristo, que é, lá no Salmo 25 vai falando, né? Não me deixe confundido, Deus. E ela foi se fortalecendo na fé, até que ela chegou nesse lugar de segurança e conseguiu vencer as adversidades do dia a dia. E o último item que a gente estuda é converter-se dos maus caminhos. Esse passo depende da vontade humana. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Jeremias capítulo 4, versículo 1 diz isso. Não vale a pena andar no erro. O pecado leva o homem a vagar por lugares distantes, longe da presença de Deus, mas o coração quebrantado e contrito atrai a presença do Pai. É o que diz o Salmo 34, 18. Acerte-se. O que é conversão? Então vamos entender. O que é converter-se nos maus caminhos? Conversão é mudança de direção. Ela acontece quando Deus fala por meio do seu Espírito, nos mostrando em que áreas estamos errando e de que precisamos nos arrepender. Esse é o primeiro passo para o processo de conversão. Conversão é decisão por mudança. Não adianta eu ficar convencido de que eu estou errada se eu não mudar, né? Então, os passos anteriores nos levam a ver a face de Deus. Quando a gente vê a face de Deus, a gente fala como Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, porque eu vi a face de Deus, né? Então Isaías chegou num nível que ele falou: meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Não tenho o que fazer porque eu sou totalmente pecador. Nesse momento que ele reconheceu seus pecados, Deus enviou um anjo com brasa viva do altar e tocou os lábios dele, tirou a iniquidade. Então, no momento que tirou a iniquidade, Isaías foi justificado no mundo espiritual. Nós também, quando nos arrependemos, Deus também pode enviar esse anjo para nos tocar com a brasa viva do altar e tirar de nós a iniquidade que nos afasta de Deus. E aí a gente pode ter a paz, assim como aquela mulher pecadora, né? Que chegou aos pés de Jesus, Lucas 7, chorou, se arrependeu, né, dos seus pecados em lágrimas e ao mesmo tempo adorou a Jesus, beijando seus pés, né, lavando seus pés com as lágrimas e secando com os cabelos, com unguento, né? E ali naquele momento que aquela mulher fez aquele ato, Jesus disse, né, perdoados estão os seus pecados, né? A tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebeu 3 bênçãos: o perdão dos pecados, a salvação e a paz. Ai, que coisa maravilhosa, né? E é o que Deus deseja que a gente também tenha. E converter de maus caminhos não é só se convencer. Isaías se convenceu de que ele era pecador, mas não adiantava ele se convencer e continuar no pecado. Tem que ter mudança. Arrependimento é mudança. Conversão é mudança de direção. Ela acontece quando Deus fala por meio do seu Espírito, né? O próximo passo é mudar, o que envolve determinação, envolve também envolver-nos com a verdade da palavra de Deus, bíblica, para mudarmos de pensamento, de comportamento e de atitude. Enfim, conversão é uma completa mudança, na qual se rejeita tudo aquilo que não provém de Deus e se aceita o que vem dele. O pastor Rogério esses dias pregou: enquanto a gente não odiar o mal no sentido do pecado, né, as coisas erradas, o caminho errado, a gente não consegue ser liberto dele. A gente tem que odiar o mal, a gente tem que odiar as decisões erradas, né, que a gente toma, as atitudes erradas, as palavras erradas. A gente tem que começar a abominar isso de tal maneira que aí sim a gente vai conseguir viver essa conversão, que é a mudança completa, na qual se rejeita tudo aquilo que não provém de Deus e na qual se aceita só o que vem dele. Então, o versículo termina: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, desfrutará de grandes recompensas. Será ouvido por Deus, terá o perdão dos pecados e a cura da alma e do corpo, bem como da família, das finanças, da nação, né? Se o arrependimento for coletivo, a comunidade também será transformada, os pecados serão perdoados e a terra sarada. Dependamos então do Senhor para vencermos sempre. É isso que nós precisamos, é essa a solução das brigas no casamento, essa é a solução das brigas no trabalho, essa é a solução, né, dos desentendimentos, das divisões, das contendas.
a gente começa, né, buscando a face de Deus. Eu sei que nesses tempos nós desejamos e queremos muito a mudança do Brasil, queremos muito o Brasil justificado, queremos muita justiça de Deus sobre a nação brasileira. Mas a justiça de Deus começa pela casa do Senhor, Deus fala isso. O juízo dele começa pela casa. Então, antes da gente, né, buscar pelo Brasil e querer a mudança no Brasil, a gente precisa querer a mudança do nosso Estado. Antes de mudar o nosso Estado, a gente precisa querer que haja mudança na nossa cidade. Mas antes da gente querer que a cidade mude, é necessário que a nossa família mude, né? Que o nosso coração familiar, nosso bairro mude, a nossa família, até chegar na nossa família, até chegar na nossa casa. E antes da gente querer a transformação da nossa família, a gente precisa querer a nossa transformação. O Brasil só vai ser transformado se começar no individual. Se a gente, nas batalhas diárias, a gente realmente depender de Deus, como nós estudamos nessa lição. Aí sim, essa mudança vai começar a acontecer no individual, no povo que se chama pelo nome, e aí Deus vai poder ouvir o nosso clamor e sarar a nossa terra. A primeira terra que tem que ser sarada é o nosso coração, em relação a Deus, em relação ao próximo. E à medida que nós individualmente formos sendo sarados, né, pelo Espírito de Deus e voltarmos realmente a viver a vontade de Deus, viver no centro da vontade de Deus, aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio da criação, então nós teremos a nossa terra sarada, né? E a nossa terra sarada começa por nós e vai se refletindo na nossa família. A nossa família começa a ser sarada e assim começa, né, a gente vendo as famílias do nosso bairro sendo saradas, as famílias da nossa cidade sendo saradas. É um processo, né? Até que a gente veja as famílias da nossa nação saradas, a nossa nação toda sarada. O arrependimento é o caminho, o passo para o grande avivamento, que vai mudar completamente a nossa nação. Então, que comece por nós, que dependamos do Senhor e que a gente busque a face dele até encontrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe.